Bom, a Associação dos Moradores e Comerciantes do bairro de Campos Elíseos nasceu em 2005 por conta de uma ação de assistência a moradores em situação de rua, criada pelo governo do estado. Uma associação de bairro, de moradores de bairro, surge normalmente com a intenção de se procurar solução para alguma questão que esteja aflorando ali, que esteja incomodando, ou que seja para melhorar, ou que seja para corrigir algum andamento das coisas que incomodam os moradores. O governo do estado, naquela época, quem era o governador era o Geraldo Alckmin. Ele cedeu um prédio público, que era uma parte da Secretaria Estadual de Saúde, para uma entidade religiosa chamada Fraternidade Toca de Assis, que a princípio foi designada a recolher pessoas em situação de rua, tratá-las e reintegrá-las na sociedade. Com essa, vamos dizer, vinda desse equipamento para o nosso bairro, nós começamos também a ter cada vez mais pessoas em situação de rua, o que atraía também, vamos dizer, os escondidinhos que estão entre eles. Então aumentou o número de assaltos, aumentou o número de dependentes químicos que também se infiltravam e ficavam no meio deles, e realmente deu uma mudada muito grande no bairro. Então surgiu a necessidade de formar a associação. Eu fui escolhida como presidente e realmente desde o início eu fui atrás até para entender o que estava acontecendo, porque realmente quando uma coisa dessas é colocada meio que à força do lado da sua casa, você precisa primeiro ter um aprendizado, porque lógico, ninguém vai contra um equipamento que dê uma assistência social a pessoas vulneráveis ou em situação de rua, mas a gente também precisa entender o que está também por trás disso, porque não são todas as entidades que trabalham com isso que na verdade têm a intenção de recuperar ou reintegrar. Muitas são bem assistencialistas e que utilizam essas pessoas inclusive em benefício próprio. Quando o bairro deparou-se com essa situação de pessoas em situação de rua, logicamente as reações foram as mais variadas possíveis, sobretudo aquelas pessoas que pensam em tirar aquelas pessoas, porque são pessoas que logicamente estão dormindo no chão, estão usando a rua como banheiro, etc. e tal, e a revolta era muito grande. O primeiro movimento nosso da associação foi tentar compreender aquela situação para poder encontrar uma solução para aquilo. Porque pedir para que as pessoas saiam, não ocupem a sua calçada, mas ocupem de repente a calçada ao lado, na verdade é transferir o problema, é passar adiante o problema e nunca tocar na questão como deveria ter sido tocado. Então veja, a nossa discussão começou ali e foi ampliando e logicamente também passamos a discutir as questões relacionadas à Cracolândia, que acabou sendo empurrada novamente por uma política inconsequente e irresponsável, por uma administração também que não teve um cuidado com isso, empurrando essa ação da Cracolândia daqui da questão da luz para a região de Campos Elíseos. Nós tivemos um período que fizemos reuniões com presidentes da Samorc, da Viva Pacaembu, com o presidente da Associação de Higienópolis, com os presidentes de Conseg, para justamente receber informações quais são os problemas da cidade, porque nós chegamos à conclusão que não adianta a gente só cuidar do nosso quintal. O nosso quintal também ele vai para a rua vai para avenidas e as avenidas vão para outros bairros. Então o nosso objetivo hoje é tentar fazer contato com as pessoas jovens, com estudantes, inclusive passar para eles a noção do que é ser cidadão e do que
que é exercer cidadania, porque ser cidadão não é só ter direitos e não é só ter deveres. Nós que moramos em Campos Elíseos, nós nos sentimos privilegiados. Em primeiro lugar porque escolhemos viver nessa região, que é uma região central, que é uma região que concentra equipamentos de cultura, que concentra equipamentos de transporte, ou meios de transporte que facilitam a vida da gente, etc. Mas, infelizmente, temos também que conviver com questões que são originadas, sobretudo, da falta dessas políticas públicas. Veja, os problemas, nós sabemos que eles existem, e são muitos, mas quando faltam políticas públicas, falta uma ação do poder público para resolver, os problemas se tornam ainda mais agudos ou mesmo crônicos, né? Principalmente nós temos, como havia dito já, a questão da Cracolândia, que foi jogada para dentro do bairro de Campos Elíseos, que é um bairro que tem uma vocação histórica, porque além de ter sido o primeiro bairro projetado de São Paulo, é um bairro que concentra, assim, arquitetonicamente ainda alguns elementos de uma tradição, né, que foi dos Barões do Café, mas não é só pela questão estética ou histórica ou do poder econômico que um dia isso pode ter significado alguma coisa para o bairro, mas sim porque é um bairro como o bairro da Luz, por exemplo, que concentra história, que concentra a vivência, um passado. E nós falamos em relação a esse passado, não por um culto ao passado, simplesmente pelo culto ou pelo passado, mas sim por um respeito a uma tradição, a uma história que foi construída e que não precisa e não pode ser pisada, ser chutada, ser demolida, ser desconhecida. Então, nós começamos a conviver com esse problema da Cracolândia, que além de ser um problema de absoluta falta de programa de saúde, absoluta falta de programa social, nós ainda temos hoje condição de dizer que, infelizmente, essa questão foi tratada de uma maneira perversa, na medida em que nós percebemos que ela não passou de uma ação orquestrada para desvalorização de um bairro, para desvalorização de uma parte da cidade que concentra a história recente, ou a história mais antiga da cidade, que é a Luz, que é Campos Elíseos. Por quê? Santa Efigênia. Não se fala em Santa Efigênia quando se fala em Operação Nova Luz. E, na verdade, toda Santa Efigênia está concentrada na Operação Nova Luz. Por quê? Porque a desvalorização imobiliária interessaria, evidentemente, para uma ação depois que estaria travestida numa revitalização. Ora, não há uma ideia de revitalização, porque não há morte. O bairro não está morto, a região não está morta, a região vive da sua história, vive do seu passado, vive do seu presente. Então, a ideia da desvalorização seria exatamente para criar um ambiente propício para que haja uma especulação imobiliária na região. E é uma especulação imobiliária totalmente predatória, que está pisando na nossa história, está pisando na nossa realidade e usando de uma maneira perversa pessoas em situação extremamente vulnerável, que é a dependência química. Porque não se trata exatamente de ser contrário a uma evolução, na verdade. Se trata de ser crítico de uma pseudo-evolução que tira o homem da sua humanidade, que tira o homem do seu lugar, do seu espaço humano, né? E o transforma de uma maneira mecanizada em algo que não está mais vivendo e dialogando com o seu espaço. Daí a ideia de um museu parecer ser tão importante também para a gente, porque nós temos no Brasil uma tradição até equivocada de dizer que museu é um lugar de coisas velhas. E mais do que nunca, talvez, estejamos precisando de museus para contar a nossa história, né? Para preservá-la, sabe? Nós não podemos apagá-la. A perspectiva, então, da criação de um museu
no Liceu Coração de Jesus, que é, como dissemos, uma resistência, digamos, histórica, arquitetônica, cultural, é um alívio, é um alento, na verdade, porque nós temos que valorizar a ideia de que o museu, na verdade, ele vai preservar, e ele está ali para preservar e para contar a nossa história, para guardar as nossas aspirações, para guardar as nossas leituras de mundo, né? Então, eu fico muito feliz com essa iniciativa do Liceu na criação desse museu. E pensando na questão do museu, ali exatamente no Liceu, ele representa também, do nosso ponto de vista, uma resistência do bairro, uma resistência e uma esperança de que a nossa história possa estar ali também contada, junto com a história do museu, razão pela qual estamos aqui também falando a respeito dessas questões todas. Nesse sentido, é um alento, é uma certeza de que, apesar de todas as contrariedades, nem tudo realmente está tão perdido assim. Vamos dizer, acumula dados, ele acumula objetos de história, de passado, e eles vão estar expostos para a gente também entender como é que foi a vida dos nossos pais, dos nossos avós, e não só em termos da lembrança e memória e história, isso é importante, mas até para a formação do presente e do futuro. Então eu vejo isso realmente, se em todos esses anos de associação eu tive mais frustrações e mais decepções, isso realmente me deixa muito contente, apesar de soar retrógrado, mas não, eu acho que é uma coisa muito assim, futura a gente ter um museu, e nós temos que realmente apagar essa concepção que museu é só para velhos, é só de coisas velhas. Não, o museu é um ambiente de formação e de amadurecimento, tanto da nossa história como nós como seres humanos. Do nosso presente. E também do presente. Que contando o passado a gente conta o presente e consegue projetar um futuro. E constrói um futuro. E o nosso futuro tem que ser muito construído e reconstruído, porque ele está um pouco capenga do jeito que ele está. Ele está vazio. Ele tem que, vamos dizer, receber conteúdo novamente. Aliás, eu acho que nós devemos aproveitar este helicóptero que está passando. Eu acho que é a 15ª vez em menos de uma hora que nós estamos sendo interrompidos pelo barulho de helicópteros. E só queremos, assim, também frisar, que eu acho que em algum lugar isso tem que ser publicado e dito, que aqui existem escolas e que realmente nós nos questionamos como é que os alunos podem desenvolver qualquer atividade intelectual, porque cada vez que passa um helicóptero com esse barulho, qualquer linha, qualquer pensamento é interrompido. É um apelo, sim, ao poder público, ao museu, à escola, ao prefeito, ao Ministério Público, para que se reflita sobre isso, porque é muito bonito ser rico, moderninho e poder sobrevoar a cidade de São Paulo porque não se quer enfrentar o trânsito, mas é enlouquecedor para quem vive embaixo de uma rota de helicóptero.